Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas da PUC. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Daniel Carnio Costa, professor do Departamento de Direito Comercial da PUC de São Paulo, sou juiz titular da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo e nesse biênio de 2018 a 2020 estou atuando na Corregedoria Nacional de Justiça, né, no CNJ, em Brasília. E hoje nós estamos aqui para discutir com vocês, para comentar com vocês alguma coisa sobre falências, né? Inicialmente, nós vamos analisar a ideia geral de falência e a sua fase primeira, vamos dizer assim, a fase postulatória, né? O momento em que a devedora ou seus credores pedem, né, a falência da própria devedora, no caso de autofalência, ou um credor pedindo a falência de uma devedora. Então esse é o nosso desafio nessa nossa aula, nesse nosso tema que será analisado pelos próximos 40, 50 minutos. Tá ok? Preparados então para começar? Muito bem, então vamos lá. O que é falência, pessoal? Qual é a ideia geral de falência? Para responder a isso, nós precisamos entender qual é o pano de fundo dessa discussão. Por que nós estamos falando de falência? O que está por trás desta conversa sobre falência? O que está por trás é a crise da empresa. E quando nós falamos da crise da empresa, nós podemos ter três cenários que podem ocorrer, né? Podemos ter três cenários principais, vamos dizer assim. O primeiro cenário é o cenário de uma empresa que entra em crise e consegue sair da crise pela atuação do seu próprio gestor. O gestor entende quais são as razões para aquela crise, ele consegue identificar quais são as soluções para a superação dos motivos da crise e continua a sua atividade empresarial porque a sua atividade era viável. Aquela crise era uma crise meramente circunstancial e o gestor foi capaz de identificar corretamente as razões da crise e também de encontrar, dentre as possíveis soluções de mercado, aquela adequada para a superação daquele momento de crise. Então esse é um primeiro cenário, a empresa entra em crise e sai da crise pela atuação do seu próprio gestor. Esse é o cenário que nós gostaríamos que acontecesse sempre, esse é o melhor cenário, aliás, é o que acontece na maioria das vezes, né? Todos sabemos que aqueles que se dedicam à atividade de empreendedorismo, atividade empresarial, sabem desde logo que se trata de uma atividade de risco, sabem desde logo que vão enfrentar crises no desenvolvimento dessa atividade e é justamente a forma como este empresário, este gestor lida com a crise, é justamente isso que vai dizer se ele é um bom empresário, se ele é um bom gestor ou não, ok? Então esse é um cenário comum, é um cenário normal, é o melhor cenário em que a empresa entra em crise e sai da crise sozinha, mas não é o cenário que nos interessa nesse momento. Nós podemos ter um outro cenário, que é o cenário da empresa que é viável, né? Entra em crise mesmo sendo viável, e o gestor não consegue encontrar, dentre as soluções de livre mercado, aquela que seria adequada para a superação da crise dessa empresa, né? O que em economia nós chamamos de disfunção dessas estruturas de livre mercado. Embora a empresa seja viável, os produtos oferecidos por ela, o serviço prestado por ela são bons, as pessoas precisam, ainda assim ela enfrenta um momento de crise e embora esta crise seja superável, o gestor não consegue fazer uma identificação clara das razões da crise ou não consegue identificar qual é a solução mais adequada para isso. E nesse cenário, se nada for feito, essa empresa vai desaparecer, mesmo sendo viável. E se ela desaparece, mesmo sendo viável, por uma disfunção dessas estruturas de livre mercado, pelo fato do seu gestor não ter sido capaz de encontrar a solução que existia para a superação da crise, com o desaparecimento dessa atividade, desaparecerão produtos e serviços que eram importantes para a sociedade. E, além disso, a sociedade vai sofrer todos os efeitos negativos do desaparecimento daquela atividade empresarial que era viável,
Quais são esses efeitos negativos? Desaparecerão os empregos, né, além dos produtos e serviços que nós já falamos, desaparecerá a tributação, a geração de tributos e a circulação de riquezas, que era conseguida, que era atingida pelo desenvolvimento daquela atividade. Então, para esse segundo cenário, da empresa que é viável, mas entra em crise e o gestor não consegue encontrar por suas próprias forças a solução da crise, embora ela exista, para esse cenário, o nosso sistema legal de insolvência empresarial, o sistema legal que trata da crise da empresa, criou uma ferramenta. A ferramenta se chama recuperação de empresas. Nós temos a recuperação extrajudicial, a recuperação judicial para MEs e EPPs e a recuperação judicial convencional para empresas maiores. Então, essas ferramentas todas de recuperação de empresas, elas são aplicadas nesse segundo cenário, da empresa que é viável, entrou em crise, mas não consegue sair da crise sem uma ajuda, né, por uma disfunção dessas estruturas de livre mercado. Para isso se criou, então, o mecanismo da recuperação de empresas, que nós vamos estudar em outro momento. E então, temos o primeiro cenário, a empresa entra em crise, é viável e sai da crise sozinha. O segundo cenário, a empresa entra em crise, é viável, mas não consegue sair sozinha da crise. Para esse segundo cenário, nós vamos usar a ferramenta da recuperação de empresas, esse instrumento criado pelo sistema legal de insolvência, mas nós podemos ter ainda um terceiro cenário, que é da empresa que entra em crise porque perdeu viabilidade econômica. Não há mais a possibilidade de superar a crise da empresa. A crise não é uma crise meramente circunstancial, é uma crise estrutural. Não há como superar aquela crise, porque, por alguma razão, os produtos ou serviços que são apresentados por aquela empresa não interessam mais ao mercado. Não são bons, são caros, não têm boa qualidade. Por alguma razão, que pode ser outra também, esta empresa perdeu viabilidade. E se ela perdeu viabilidade e não há como superar essa crise, o direito reserva para essa empresa uma outra ferramenta dentro do sistema legal de insolvência empresarial, que é a falência, a liquidação. Então, o que fazer com uma empresa que perdeu viabilidade? Esta empresa deve ser retirada do mercado, abrindo espaço nesse mercado para que outra empresa o ocupe, gerando empregos, bons produtos, bons serviços, tributos e circulando riquezas em geral. Nós retiramos um agente econômico ineficaz para que outro agente econômico exerça de maneira eficaz a função social e econômica da empresa, que é a geração desses benefícios econômicos e sociais a que eu me referi. Então, retiramos essa empresa do mercado, abrindo espaço para que outra ocupe esse mercado e, portanto, saneamos o funcionamento do mercado. E mais, vamos pegar todos os ativos dessa empresa, todos os bens que essa empresa que quebrou, que faliu, possui, vamos realocar esses ativos na economia, ou seja, vamos tirá-lo desta posição improdutiva e incluí-los em outras cadeias produtivas, fazendo com que aqueles ativos voltem a ser fonte de benefício econômico e social, e com o produto auferido com a venda desses ativos, porque a forma de realocar esses ativos na economia é principalmente pela venda desses ativos. Quando a massa falida vende esses ativos, ela consegue dinheiro para pagar os credores daquela empresa que quebrou. Se não é possível pagar os credores de maneira integral, então vamos pegar esses ativos, esses valores conseguidos com a realocação, com a venda desses ativos na economia, e vamos pagar os credores de maneira proporcional, observando a ordem de prioridade estabelecida pela lei. Então veja, a falência é este mecanismo oferecido pelo sistema de insolvência para retirar do mercado agentes econômicos, empresas inviáveis que não exercem mais a sua função social, a sua função econômica,
permitindo que outro agente ocupe esse espaço do mercado e, ao mesmo tempo, realizando a realocação de ativos desta empresa falida de posições improdutivas para posições produtivas, incluindo esses ativos em outras cadeias produtivas, fazendo com que eles gerem benefícios econômicos e sociais, e com o dinheiro auferido com esta realocação de ativos, com essa venda, pagar os credores de maneira proporcional, se necessário for, observando uma ordem de prioridade legal. Então, essa é uma ideia geral de falência. É um mecanismo, portanto, oferecido pelo sistema de insolvência empresarial para tratar a empresa inviável, para dar uma solução para a empresa inviável. Então aqui, pessoal, para a gente fechar essa primeira parte da nossa aula, uma ideia importante. Falência não é ruim. Falência não é o fim. Falência é o remédio para uma situação como essa e deve ser aplicada para empresas que se tornam inviáveis, né? Elas devem ser retiradas do mercado. É uma forma de sanear o bom funcionamento do mercado, de realocar ativos na economia e de conseguir, ainda que de maneira parcial e proporcional, o pagamento dos credores. Ok? Vamos fazer um intervalinho então e a gente daqui a pouco volta com a continuação dessa história. Vamos continuar a falar de falência. Agora que vocês têm uma ideia geral, vamos aprofundar um pouco a fase postulatória da falência com vocês, ok? Então, um minutinho e a gente já está de volta. Até já!